Pessoal, então dando continuidade, agora nós vamos comentar a respeito do controle de vetores. Bom, controle de vetores em saúde pública engloba uma série de metodologias para limitar ou eliminar insetos ou outros artrópodes que transmitem patógenos causadores de doenças. Então, quando a gente fala de controle de vetores dentro da saúde pública, a gente fala sobre o controle principalmente de insetos e artrópodes que disseminam doenças. Então, a gente fala aqui principalmente de mosquitos. Quando a gente fala de controle de vetores dentro de saúde pública, a gente vai lembrar muito sobre o controle do Aedes aegypti, que é transmissor atualmente de 3 doenças, né? Que tem uma alta taxa de transmissão e também ela provoca muitas mortes no Brasil, né, em determinados períodos, que é a dengue, a chikungunya e a zika. Então, quando a gente fala sobre controle de vetores no Brasil, especificamente, a gente fala, em todas as regiões brasileiras, a gente fala sobre o controle do Aedes aegypti. Nas regiões nortes, tanto do nosso estado quanto na região norte do país, a gente também tem a malária como uma doença importante com alta taxa de mortalidade. Então, nesses locais a gente também fala do controle dos transmissores da malária. Então, o controle vetorial pode ser dividido principalmente em controle biológico, mecânico ou ambiental e químico. Então, nós vamos comentar um pouquinho a respeito desses tipos de controle de vetores. Bom, o controle biológico está relacionado à utilização de parasitas, patógenos ou predadores naturais no controle de populações de vetores. Então, são utilizados o que nós chamamos de bacilos thuringiensis israelensis, conhecido como BTI, mais comumente conhecido como BTI, ou peixes que comem as larvas do mosquito, como Gambusia affinis. Então, nós temos aqui a utilização de dois elementos, né, que são biológicos. Então, nós temos uma bactéria e nós temos um peixe. Então, nós chamamos que fazem esse controle biológico, fazem esse controle de vetores, e por serem elementos biológicos, nós chamamos de controle biológico. Que eu coloquei uns vídeos para vocês entenderem do que nós estamos falando. Aqui é a utilização desse bacilo, BTI, no controle da dengue, do mosquito da dengue especificamente, no Aedes aegypti. O inseticida biológico inofensivo à saúde e ao meio ambiente é utilizado no combate à dengue. O produto foi criado em parceria com a Embrapa. O Beteorus foi o primeiro inseticida biológico produzido no Brasil. Ele foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com uma empresa privada. O produto é feito a partir de uma das 2.500 bactérias cultivadas no laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. A principal vantagem do bioinseticida é que ele age apenas na larva do mosquito da dengue. Esse produto é à base de uma bactéria específica para matar a larva do Aedes aegypti. Então, essa bactéria ela causa uma doença na larva do Aedes e é totalmente inofensivo para qualquer outro ser vivo. Então, se um de nós ingerir essa bactéria, nós não vamos ter ação nenhuma dessa bactéria, porque nós não somos alvo, né, para essa bactéria. Em 2007, a Embrapa fez uma parceria com o governo do Distrito Federal para aplicar o bioinseticida em 20 mil casas de São Sebastião, que fica a 40 quilômetros de Brasília. Naquela época, cada família recebeu um vidrinho como este. Antes da utilização do produto, 4% das casas tinham foco das larvas do mosquito. Depois do tratamento, esse percentual caiu para menos de 1%. Atualmente, o Beteorus é utilizado por várias prefeituras do país. Parte do valor da venda do produto volta para a Embrapa e é investido em pesquisa. A Embrapa ela tem como missão gerar tecnologias, mas não entrar numa fase de produção das tecnologias, né? Então, com essa parceria, nós geramos a tecnologia em conjunto com a iniciativa privada. Então, ele realimenta o sistema, né, para que a gente possa desenvolver novas pesquisas. Segundo a pesquisadora da Embrapa, o uso é recomendado em locais que acumulam água, como plantas, lagos e caixas d'água. As larvas do Aedes aegypti morrem em 24 horas com apenas uma gota do produto para cada litro de água. Bem interessante, né, pessoal? Parece ser produzido com baixo custo esse produto
e facilmente utilizado pela população, além de não ter nenhum dano, nenhum prejuízo à nossa saúde. Então, o controle biológico é bem interessante. Nesse aqui é a utilização desse peixe que eu comentei com vocês, Gambus afines, que come as larvas do Aedes aegypti, então ele também pode ser utilizado no controle biológico. Aqui só mostra a atuação desse peixe, como que ele come essas larvas. Então, bem interessante também, e pode ser utilizado como controle biológico. Bom, controle mecânico ou ambiental. Nesse tipo de controle, utilizam-se métodos que eliminam ou reduzem as áreas onde os vetores se desenvolvem, como a remoção da água estagnada, que a gente vê muito falar na televisão, e os agentes de saúde falam muito sobre isso, para a gente não deixar a água parada. Destruição de pneus velhos e latas que servem como criadouros de mosquitos. Podem ser utilizados métodos que limitam o contato homem-vetor, como mosquiteiros, telas nas janelas das casas e roupas de proteção. Os mosquiteiros são muito utilizados em regiões onde tem um aumento, né, no número de vetores, de mosquitos, principalmente, como eu comentei com vocês, nas regiões nortes. Na região norte brasileira, que é muito mais, digamos assim, é muito mais evidente o aparecimento da malária. Então, lá nós temos esse tipo de controle mecânico ou ambiental, que é na tentativa de remover água parada ou pneus, latas, que servem como criadouros desses mosquitos, e também a utilização de mosquiteiros, de telas nas janelas, telas nas casas e roupas de proteção para evitar o contato do vetor, que é o mosquito, com o homem. Nós também temos o controle químico. No controle químico, nós temos a inserção de inseticidas para controlar as diferentes fases dos insetos. E para o controle de insetos vetores de doenças, são utilizados produtos formulados de acordo com a fase e os hábitos desse vetor que está recebendo mais atenção. Os inseticidas podem ser classificados como larvicidas, cujos os alvos são as fases larvárias, ou adulticidas, direcionados a controlar os insetos adultos, para o qual é utilizada a aplicação residual ou aplicação espacial. Bom, periodicamente, um grupo de especialistas nas áreas de entomologia, controle vetorial e gestores se reúnem para avaliar os resultados dos estudos realizados e recomendar ações para o controle vetorial, ou seja, para o controle desses vetores. E desde 1998, existe um programa chamado Programa Nacional de Controle da Dengue, que vem avaliando novas alternativas de controle químico e analisando a resistência de populações de Aedes aegypti provenientes de municípios de diferentes regiões do país aos inseticidas recomendados pelo programa PNCD, bem como para novas formulações.
Bom, em relação aos larvicidas. Os larvicidas utilizados no controle de vetores pertencem principalmente aos grupos dos biolarvicidas, reguladores do crescimento, como inibidores da síntese de quitina e análogos do hormônio juvenil, espinosinas e organofosforados e pitetroides. São todos esses ou inibidores da síntese de quitina ou análogos do hormônio juvenil. São todos utilizados com o objetivo de fazer com que essas larvas não cheguem à fase adulta. Então, elas vão morrer enquanto elas são larvas mesmo. Entretanto, para o uso em água potável, a lista desses larvicidas ela deve ser mais restrita, até porque ela entrará em contato com o nosso corpo e pode ser que, se nós utilizarmos um larvicida que não é tão que pode causar algum dano à nossa saúde, é mais perigoso. Então, a lista é bem mais restrita quando a gente utiliza esses larvicidas em água potável. E a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de larvicidas de 5 grupos conforme a tabela disponibilizada. Aqui eu não coloquei a tabela, mas se vocês consultarem esse link, que foi exatamente de onde eu tirei essas informações que eu estou passando para vocês, lá tem detalhado quais são os larvicidas que podem ser utilizados sem que haja nenhum dano à saúde do consumidor dessa água. Bom, aqui é o exemplo de um biolarvicida ou de bioslarvicidas que são utilizados no controle da malária. Uma das intervenções que a gente está testando nesse projeto é o uso de biolarvicidas para controle dos vetores nesses criadores. São substâncias naturais produzidas por bactérias presentes na natureza que matam larvas de mosquitos sem causar mal nenhum, seja para seres humanos que usam essa água como fonte de água potável, seja para os próprios peixes que são criados nos criadores. Mas é interessante, né? Você vai ver que tem uma parte bem natural de alagado. Utilizar durante toda a extensão. Né? Então, essa também é uma das perguntas do trabalho, né? Até quanto que esses tanques artificiais contribuem para a densidade de vetor mesmo, né? Qual que é a proporção que a gente tem em comparação com o ambiente natural? Então, a gente consegue, sei lá, ter uma estimativa seguindo esses tanques. A gente anota a parte, por exemplo, vegetação, se o proprietário ele limpou a borda, que isso ajuda muito, se ele está fazendo uso de algum produto que é relato, por exemplo, que algumas pessoas jogavam óleo para matar as larvas do mosquito, que não se usa mais, felizmente, né? Então a gente tem um questionário que a gente aplica mês a mês nos tanques para seguir esse padrão. A gente mede o pH da água, mede a condutibilidade da água, tudo isso pode ter interferência na densidade dessas formas imaturas do mosquito. Você vê, o tanque não tem a manutenção correta, vai estar cheio de grama, né, de mato, que propicia que o anófilis gosta dessa sombra, a pessoa não consegue cuidar do tanque e ela nem cria o peixe para vender. Então está parado aqui o tanque. Esse é um padrão comum aqui na localidade.
outra estratégia fundamental de controle é o tratamento. Então, tratando os indivíduos infectados, eu elimino a fonte de infecção. A malária não existe na natureza fora de seres humanos. Então, um grande reservatório de infecção são seres humanos infectados. Não há animais, por exemplo, infectados que sirvam como um reservatório epidemiologicamente importante para manter a transmissão de malária. Pessoal, bem interessante também esse vídeo, né? Mostrando a importância do controle tanto das larvas, controle, consequentemente, dos mosquitos e também dos portadores da malária. Então, nós temos que ter esses 3 tipos de controles para que nós tenhamos o controle da doença. Bom, inseticidas. A aplicação espacial de inseticidas é utilizada principalmente para o controle do vetor da dengue. Nós ouvimos muito falar, em todas as regiões brasileiras nós temos o Aedes aegypti se proliferando e é importante que nós tenhamos esse controle. No Brasil, recomenda-se utilizar a aplicação espacial a ultra baixo volume, conhecido como UBV, com nebulizadores costais ou equipamentos acoplados a veículos. Então, não sei se vocês conseguem imaginar aí o que a gente está falando aqui, mas são aqueles nebulizadores que você coloca nas costas um recipiente que armazena o material que você vai nebulizar. Aí você pode fazer isso nas residências, você vai colocando esse material, você vai nebulizando esse material em determinadas residências, em determinadas regiões onde você identifica a presença sejam de larvas ou seja de mosquitos. Então, a aplicação a ultra baixo volume é preconizada para controle do Aedes aegypti somente quando houver necessidade do controle de surtos e epidemias de dengue, conforme estabelecido nas diretrizes nacionais para prevenção e controle da dengue. Então, aquele site que eu mostrei para vocês, eles têm essas informações de quando é preconizado a aplicação desses nebulizadores, em que regiões é necessário que se aplique essas substâncias. E a eficiência dessa tecnologia depende fundamentalmente da observação de uma série de fatores que não devem ser negligenciados e também são destacados nesse documento que eu comentei com vocês. Bom, lá também nesse documento eles colocam como que é feito esse controle por inseticida. Então, eles colocam algumas informações aqui que estão no quadro. Ó. Controle de qualidade das gotas. Então, é preciso fazer uma verificação bimestral na rotina ou em situações que possam comprometer o equipamento, como acidentes, trafegar por vias não pavimentadas e etc. É preciso observar o horário de aplicação desse inseticida. Então, é preconizado pela manhã, em qual momento? Cerca de 2 horas antes ou depois do nascer do sol, e à tarde, cerca de 2 horas antes e depois do pôr do sol. Então, também se regula, é preciso observar a regulagem da vazão desse inseticida, então é preciso fazer essa verificação semanalmente para equipamentos pesados e portáteis. Velocidade do veículo utilizado para aplicação desses inseticidas, então é preciso treinar sempre que necessário o motorista ou o aplicador em testes de percurso. E é preciso fazer a manutenção desses equipamentos que vão aplicar esses inseticidas, então é preciso obedecer os manuais de manutenção dos equipamentos, com especial cuidado para a troca de óleo e filtro. Inseticidas para aplicação residual. A aplicação residual de inseticidas consiste na pulverização de inseticidas em paredes ou outras superfícies utilizando equipamentos costais que deixam uma determinada quantidade de inseticida por metro quadrado. Essa metodologia é utilizada no controle de vetores da doença de Chagas, malária e leishmaniose. Então, a gente vê aqui na nossa região, a gente não vê muito isso porque não é uma região endêmica para Chagas, malária, leishmaniose sim. Principalmente a região de Belo Horizonte, ela é endêmica para leishmaniose canina, não leishmaniose humana,
mas quando a gente fala sobre doença de Chagas e malária, aqui na nossa região, a gente não vê muito isso por não ser uma região endêmica. Mas quando a gente vai por norte, nordeste do nosso estado e também norte ou nordeste brasileiro, a gente percebe regiões endêmicas para Chagas e malária, e muitas vezes também leishmaniose, seja cutânea ou visceral, então leishmaniose humana. E daí a gente vê essa pulverização de inseticidas residual, é muito utilizado nessas regiões. E também utilizado para o controle da dengue em situações específicas, como o tratamento perifocal em pontos estratégicos. Bom, essa utilização para dengue não é muito utilizada, mas em algumas situações específicas ela pode ser utilizada. Para dengue, o que a gente tem atualmente é realmente o controle para não termos para evitarmos, na verdade, que o mosquito chegue à fase adulta. Então, a gente tenta, na verdade, não deixar água parada e recipientes que possam acumular água para que as larvas não cheguem à fase adulta do mosquito e nós tenhamos uma quantidade reduzida desse vetor, além também de tentar reduzir o número de pessoas infectadas, porque, assim como a malária, a gente para a disseminação da dengue, da zika e da chikungunya, nós precisamos de pessoas infectadas e precisamos que o vetor entre em contato com essas pessoas infectadas para que a doença passe para frente. Então, se a gente diminui o número de pessoas infectadas e diminui o número de vetores, a gente consegue controlar a doença. E o manual para borrifação de inseticida de efeito residual para controle de vetores também se encontra nesse site que eu comentei com vocês. Materiais impregnados com inseticidas de longa duração. Então, os mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração, chamados MILT, estão sendo promovidos pela Organização Mundial de Saúde como um método eficaz e sustentável para a proteção contra a malária, que é um problema de saúde mundial, um problema de saúde pública mundial. Então, essas telas, que são os mosquiteiros, são tratados na fábrica com inseticida líquido incorporado ao tecido, que faz com que o inseticida dure pelo menos 20 lavagens em testes padrão de laboratório e por 3 anos de uso em condições de campo. Então, é uma ótima estratégia para o controle da malária. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde recomenda 11 diferentes mosquiteiros impregnados com inseticida de longa duração. E esses mosquiteiros são impregnados com um dos seguintes piretroides. Então, eles podem utilizar anfacipermetrina, deltametrina e permetrina, que estão incorporados em poliéster ou polietileno. Então, aqui, esses 3 aqui com esse nome super difícil de falar, são os inseticidas utilizados e são incorporados em poliéster ou polietileno, que é o material ao qual as telas vão ser construídas. Então, são substâncias que se impregnam facilmente ao poliéster e ao polietileno e podem ser utilizados, como comentado anteriormente, até por 3 anos, se utilizados de forma adequada. No Brasil, atualmente, o Programa Nacional de Controle da Malária, o PNCM, implantou o uso de mosquiteiros impregnados na região amazônica, que é uma região endêmica para malária. Manejo integrado de vetores. O manejo integrado de vetores, chamado de MIV, proposto pela Organização Mundial de Saúde, é um processo de tomada de decisão racional para a otimização de recursos para o controle de diversos tipos de vetores. E essa abordagem, esse manejo, visa melhorar a eficácia, a relação custo-efetividade e a sustentabilidade do controle de doenças que são transmitidas por vetores. O objetivo final desse programa é impactar sobre a transmissão de doenças transmitidas por vetores, como malária, dengue, leishmaniose, doença de Chagas, entre outras, que nós comentamos durante essa aula. Conhecimento local sobre a ecologia dos vetores, criadouros, ciclo de vida, comportamentos de alimentação e repouso, padrões de transmissão da doença, recursos e condições socioeconômicas prevalentes para direcionar as estratégias e intervenções,
estabelecimento de regulação e legislação para a saúde pública de forma a assegurar a implementação efetiva e sustentável das intervenções para a prevenção de doenças transmitidas por vetores, colaboração entre o setor de saúde e diferentes setores públicos e privados cujas ações impactam na população de vetores, fortalecimento e envolvimento de comunidades e organizações não governamentais para assegurar a participação e comprometimento para o planejamento e implementação de intervenções de controle vetorial, integração de metodologias de controle vetorial que sejam apropriadas às condições ecológicas e epidemiológicas locais e recursos humanos adequados, infraestrutura física e fortalecimento dos requisitos técnicos e habilidade de gestão dos profissionais são alguns dos requisitos necessários para que esse manejo integrado de vetores seja realizado da melhor forma possível. Bom, aqui eu coloquei 2 vídeos, na verdade, para vocês, mostrando um pouquinho como é a atuação do agente de saúde nesse programa conhecido como manejo integrado de vetores. A importância desses agentes para que nós tenhamos uma diminuição dos casos de doenças e também diminuição dos vetores causadores dessas doenças. Essa é a situação que a gente usa o larvicida. Eu preciso remover. Eu não consigo remover mecanicamente, que é aquilo que eu fiz ali. Eu preciso fazer o tratamento químico. Então eu preciso usar larvicida para evitar que ele vire um criador de mosquitos. Em área infestada por mosquito Aedes aegypti, a gente nunca deve bater no depósito, tá? Porque o mosquito comum, ele vai ao fundo e vem em cima respirar toda hora. Agora, quando é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele pode ficar até 2 horas no fundo do recipiente e a gente não vai conseguir fazer a captura, a menos que a gente fique aqui esperando. Por isso que a gente faz o uso da lanterna. Eu clareio lá dentro e eu vou notar a presença do mosquito ou não. Porque se eu bater aqui na borda do recipiente ou eu bater no recipiente, elas vão tudo pro fundo e eu não vou notar a presença das larvas, tá? Então a gente já viu aqui que tem pupas. São larvas que estão quase nascendo, estão na última fase de crescimento dela. A partir daqui ela vai se tornar adulto e vai começar a se alimentar de sangue e as fêmeas e o macho se alimentar das seiva dos vegetais. E nós vamos capturar alguns exemplares aqui para mostrar como é que é o transporte e o acondicionamento. Em caso de dias de sol, a gente não precisa fazer o uso da lanterna. A gente usa a luz solar com espelhinho, reflete a luz do sol lá dentro do depósito. Não sei se vou conseguir aqui agora, porque o sol não está muito forte para isso. Mas a ideia do espelho é refletir a luz do sol lá dentro e eu não preciso tocar no depósito e eu noto a presença de larvas ou pulgas ali dentro. O mosquito nasce em ovos. Os ovos ficam impregnados normalmente nas bordas do recipiente. Depois dos ovos ele vai se transformar na larva. E a outra fase de crescimento dele é essa aqui, que parece uma vírgula, que nós chamamos de pupa. Essa fase que dura 3 dias e nessa fase o mosquito não se alimenta de mais nada até se tornar adulto. Na fase de larva, que dura em torno de 7 dias, ele se alimenta dos micro-organismos que tem dentro da água. Então, eu vou pegar aqui uma larva, né? Eu vou tirar um pouco da água, porque aqui tem álcool a 70%, que é para evitar que a larva saia viva da onde a gente fez a captura. A gente não pode transportar larvas vivas. Então eu vou tirar ela da água e vou botar nesse álcool a 70%. Tá? Coloquei a larva. Eu posso colocar um máximo de 10 larvas por tubito. Eu posso apanhar mais de um tubito no mesmo local, mas eu preciso colocar um limite máximo de 10 larvas por tubito. Vou pegar mais uma larva aqui. Fica sem pressão. Tirar o excesso de água. Aqui nós temos 2 larvas e agora nós vamos pegar uma pupa, que é a terceira fase de crescimento do mosquito. Ela fica em espécie de vírgula. Esse aqui vai ser difícil. Aqui. Aqui nós temos 2 larvas e uma pupa. Como isso aqui vai para o laboratório, ele vai levar alguns dias até ser analisado, eu preciso evitar que fique qualquer bolha de ar aqui para que a larva não se desintegre. Então eu tenho que botar um algodão.
Então, eu preciso tirar essa bolha de ar que é para não desintegrar a larva, para não dificultar lá para o laboratorista depois fazer a análise. Eu dou um toque aqui, ó, pode ver que entre o espaço do algodão e o fundo do recipiente, então eu posso virar para qualquer lado, ó. A larva vai se mover lentamente, ela não vai se desintegrar, ela vai chegar uma larva íntegra no laboratório, o cara vai poder analisar, o laboratorista vai poder analisar com mais tranquilidade. Fiz isso, botei a tampinha, veio uma fichinha de remessa, uma etiqueta de remessa. Eu tenho que preencher uma etiqueta de remessa que é para dizer de onde eu estou capturando essa larva, qual é o imóvel que eu estou capturando, onde é que ele está sendo capturado, que é para mim poder mandar para o laboratório. Então, essa aqui já está preenchida. Eu vou colocar por fora do tubito, tá? Isso aqui está pronto para ser enviado para o laboratório. É o LACEN quem faz a análise, vai para o laboratório, retorna com a análise do mosquito para me dizer se é mosquito comum, se é mosquito Aedes aegypti ou se é outra espécie de mosquito. Ela está pronta para o transporte. Esse é o acondicionamento e transporte de larva. Vou ver esse próximo também, que fala a respeito da importância da atuação do agente no manejo integrado de vetores também. Os agentes de combate a endemias passam o dia vistoriando residências, depósitos, terrenos e estabelecimentos comerciais em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Diariamente, eles inspecionam locais que acumulam água, como vasos de plantas, calhas, caixas d'água e lixos. Nada pode passar despercebido. O objetivo é prevenir e combater a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e o vírus Zika. A gente entra, né, no imóvel, olha a parte da frente e pede para estar adentrando ao quintal da pessoa, porque são locais onde geralmente tem área descoberta, que pode ter algum foco, né, alguma lata, alguma planta, alguma coisa ali que possa estar acumulando água e possa vir a ser um criador. Os agentes trabalham em contato direto com a população, mas para entrar nos imóveis devem apresentar documentos básicos de identificação. Eu sou o Carlos Santana, combate a dengue, tá? Olha a minha identidade. Bom, isso, podemos fazer a visita? Dá licença. Em Brasília, por exemplo, além do crachá, os profissionais usam um uniforme igual ao da Sandra. O agente de vigilância ambiental, ele trabalha uniformizado, com esse jaleco marrom, caqui, né, que eu estou, e com o crachá de identificação, contendo a foto e o nome do agente. Por trás, se a pessoa virar, vai ter o nome, o cargo, a data de nascimento, a matrícula, o CPF e o PASEP do servidor. Elas podem pedir para o agente o número do local onde ela é lotado. No meu caso, na Inspetoria de Saúde. O agente passa o número, ele liga e vê se realmente aquele agente ele trabalha naquele órgão, está fazendo visitas naquele dia e naquele horário, naquele local. Naídia, que já teve casos de dengue na família, não recusa a visita do profissional, pois acredita que é ele quem vai orientar as pessoas de forma correta. Eu acho muito importante. Nossa, a gente evita um bocado de coisa. Às vezes tem coisa que a gente pensa que está fazendo certo, não está, a pessoa vem e explica. É ótimo. A agente de combate à endemia conta ainda que o envolvimento da comunidade é essencial para controlar o mosquito transmissor e garantir o sucesso do trabalho. Porque não é só o agente, é o morador, são todos unidos, né, para conseguir combater a epidemia que está aí. Então a gente pede para o morador, para as pessoas deixarem a gente entrar, entendeu? Porque é muito ruim você querer entrar no imóvel, querer visitar e as pessoas não deixarem com medo. Não tenha medo desde que o agente esteja totalmente identificado. Então, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir me enviando.
Aqui eu coloquei a referência tanto dos textos, né, que eu utilizei para a confecção dessa aula, e também a referência dos vídeos. Então, vocês podem encontrar os vídeos por esses links, tá bom? Até a próxima!